Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é professor Edson Marcon. Eu leciono no CEPROCAMP, Centro Profissionalizante de Campinas, Prefeito Antônio da Costa Santos, onde eu sou professor de segurança do trabalho. E eu criei justamente esse canal para poder trazer para os alunos, ou para quem é da área, né, informações importantes sobre segurança do trabalho. Então, sejam muito bem-vindos e não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, clique no sininho para receber informações pertinentes, né, novidades ou assuntos relativos à nossa área. E vamos ao assunto de hoje. Olá, pessoal! Muito bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje nós vamos falar de um assunto, né, que foi a última alteração que nós tivemos na NR17. Então, o assunto vai ser ergonomia. Tá? Então, vamos lá ao nosso assunto, tá? Que vai ser especificamente NR17, a última atualização que falou da análise ergonômica preliminar. Isso é uma grande novidade que apareceu nesta alteração. Tá? Então, entre as novidades, né, essa portaria a portaria 4219 foi publicada em 20 de dezembro de 2022, né, é lá que começou a surgiu, né, a demanda da avaliação ergonômica preliminar. E ela já começa ressaltando que a confecção da análise ergonômica preliminar, ela é obrigatória a todas as empresas. Tá? E não importa o porte da empresa, não importa o risco dela. Todas elas estão obrigadas a fazer, de acordo com essa norma, análise ergonômica preliminar. Tá? Se nós conseguirmos fazer uma análise ergonômica preliminar bem elaborada, a gente vai conseguir propor uma série de soluções, tá, para várias situações que a gente pode encontrar na empresa de alguma condição que esteja lá anti-ergonômica, né? Sem que a gente precise contratar um profissional especializado, né, um ergonomista, para fazer a análise ergonômica do trabalho completa. Tá? E a conclusão que as duas vão chegar vai ser praticamente a mesma. Tá? Isso não quer dizer que você não tem que fazer análise ergonômica do trabalho completa. Né? Quando que você vai fazer análise ergonômica do trabalho completa? Quando a preliminar assim determinar ou outros fatores que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Então, acabou, né, a prática de se obrigar a fazer análise ergonômica preliminar para tudo. Né? Em muitos casos, a análise ergonômica preliminar era só para cumprir legislação. As empresas faziam a análise ergonômica do trabalho, né? Eles faziam a análise ergonômica do trabalho e muitas vezes elas iam para a gaveta. Tá? Às vezes não era nem o que era colocado dentro dela, as não conformidades, né? Elas eram atendidas. Okay? Então, uma coisa que eu sempre gosto de citar, né, eu quero citar nesse item que nós estamos discutindo, é a colaboração que um dos ergonomistas mais... eu sigo bastante, né, esse ergonomista, ele tem algumas ferramentas, que é o Hudson de Araújo Couto, né, em conjunto com o seu filho Denis de Carvalho Couto, eles fizeram um checklist, né, para elaboração da análise ergonômica preliminar. Tá? E eles sugerem, né, que nós observemos 18 fatores que vão influenciar na condição ergonômica de qualquer trabalho. Tá? Então, eles criaram um quadro, este quadro aqui, que traz para a gente 18 situações, né, 18 fatores que podem comprometer uma condição ergonômica. Então, nós precisamos observar esses fatores, e quanto mais fatores a atividade tiver, pior vai ser a condição ergonômica.
Então, nós temos que pegar primeiro o checklist, é fazer esse levantamento dessas 18. Então, nós vamos avaliar a postura, nós vamos verificar a postura inadequada do trabalhador, nós vamos observar se essa atividade ela tem força, né, e esforços intensos, alta repetitividade e os tempos, né, sem tempo de recuperação. Então, o cara está em alta rotatividade sem as pausas, né? Levantamento manual de peso acima do limite conhecido. Então, nós podemos conhecer esses limites. Desvios posturais críticos, que notadamente, a gente consegue verificar. Contrações musculares estáticas sem possibilidade de tempo de alívio. Sobrecarga mental, isso aqui pega bastante. Alto dispêndio de calor energético. Um ambiente muito quente, um ambiente com calor, ou um ambiente frio. Vibração de corpo inteiro. Vibração de ferramentas energizadas, aí são das extremidades, né? Se no ambiente nós temos emanação de gases, poeiras, né? De aerodispersóides no geral. Roupas apertadas, né? Roupas constritivas. Espaço restrito para se poder fazer uma atividade. A iluminação, verificar se a iluminação é deficiente ou não. Então, aí cabe uma análise de acordo com a 8995, né, a ISO 8995. Ruído intenso, fazer a medição, né, a medição ambiental, né, de ruído, o anexo 1 da NR15. Risco de acidente pela própria condição de execução do trabalho. Então, são esses os fatores que nós vamos observar para verificar se a condição ergonômica é boa ou não. Então, quantos mais fatores a gente verificar como positivo, ou seja, existe, pior vai ser a situação ergonômica. E esse é o checklist que foi elaborado pelo Dr. Hudson de Araújo Couto, com seu filho Denis, e nós vamos dar uma olhada em cada item, né, para a gente poder fazer essa análise. Então, nós vamos, nesse checklist, nós temos o campo, né, de identificação do setor, do analista, a data em que essa análise será feita. E aí, no item 1. O item 1 diz o seguinte: postura de trabalho em desvio extremo. Então, desvio extremo. E ele dá alguns exemplos, né? Alguma postura forçada, desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo. Então, exemplificando, agachado fazendo força, ajoelhado com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com os membros superiores acima do nível do ombro. Qualquer atividade onde os braços estejam acima do nível do ombro é uma condição antiergonômica. Carregando peso sobre a cabeça. A gente vê, principalmente em construção civil, a gente vê bastante disso, né? Carregando peso na cabeça. Compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas vivas. Então, você observa, se atender algum desses exemplos, né? Ou seja, se nós tivermos uma postura de trabalho com desvio extremo, nós vamos marcar sim. Então, já é uma condição antiergonômica. Item 2. Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo de trabalho ou da própria jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio. Então, mesmo em pequeno grau de desvio. E aí você vai marcar, né? Você vai marcar ou não, ou sim. 3. Trabalho em pé, parado, durante mais de 85% da jornada, aqui não é ciclo, aqui já é jornada, com pouca possibilidade de sentar. Então, a gente pode ter como exemplo aí o pessoal da segurança patrimonial. 4. Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados. Então, aqui cabe a parte de imobiliário, né, que a gente precisa dar uma olhada na NR17, que ela fala das cadeiras. Né? Item 5. Esforços extremos evidenciados por
observação do trabalho. Então, você vai observar e verificar que tem esforço extremo, né? Por exemplo, olha, usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado. Também, mais uma vez, você vai marcar ou sim ou não. 6. Trabalhar e concluir em mais de 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora, sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou rodízio ineficaz. 7. Esforço nítido com mãos, braços ou coluna, aplicando força extrema, utilização de pinça pulpar ou pinça lateral ou pinça palmar, quando você pega, por exemplo, com a palma da mão, pinça palmar, com esforço nítido. 8. Levantamento individual de algum peso superior a 25 quilos. Se o peso for acima de 25 quilos, você já pode ficar ciente que teria que fazer uma análise um pouco mais detalhada, utilizando uma ferramenta chamada NIOSH, que ela vai determinar para cada atividade qual é o limite de peso que essa atividade o trabalhador pode desempenhar, tá? Sendo que, em condições perfeitas dessa atividade, o limite máximo sempre vai ser 25 quilos. Então, passou de 25 quilos, com certeza, nós temos que aplicar a análise ergonômica do trabalho completa. 9. Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 quilos, em frequência maior que 2 vezes por minuto, ou distância horizontal entre os tornozelos e o centro da massa maior que 60 centímetros. É você levantar a carga com o braço esticado. Tá? Então, essa distância do centro da carga até a linha do tornozelo, se ela for maior que 60 centímetros, é uma condição anti-ergonômica, e aí você vai marcar o sim. 10. Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaleteiras manuais com peso maior que 1.500 quilos ou maior que 700 quilos em aclives ou declives, ou em condições nitidamente ruins do piso ou do próprio equipamento, né? Então, por exemplo, uma roda defeituosa. 11. Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado para se fazer um trabalho, pressão do tempo, tem que correr, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto, sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente. Aí a gente vai pegar também toda a parte cognitiva. 12. A forma de se realizar o trabalho predispõe para a ocorrência de acidentes. Então, você observa e você vê que aquela forma de trabalho que a pessoa está fazendo, aquilo aí, nitidamente você vai ter um acidente. Então, também é considerado uma situação que a gente deve colocar na avaliação ergonômica preliminar, né? Alto nível de ruído, calor, vibração ou qualquer outro fator que a gente estuda lá na higiene ocupacional. Mas são fatores que são bem evidentes, você não precisa nem fazer avaliação, só a nossa percepção já determina. E também agora, são 13 itens, os outros 5 que faltam para completar os 18, o Hudson de Araújo Couto, ele colocou para postos de trabalho informatizados. Então, o que ele diz? Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de usar o teclado. Gente, se a gente improvisa um posto informatizado, a primeira coisa que é difícil de usar é o teclado e o mouse também, né? Torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo, forçando o pescoço para enxergar a tela, ou com dificuldade de documento, fonte, ou não podendo encostar
no espaldar da cadeira, no encosto, ou sem espaço para as pernas, embaixo de uma mesa onde foi adaptado esse posto de trabalho. 2. Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviço do executante. 3. Aplicativos apresentando problema importante de performance. Então, o aplicativo que está sempre dando problema. 4. Cadeira degradada ou inadequada para os postos de trabalho informatizados. 5. Condição ambiental bastante inadequada. Calor excessivo, frio excessivo, vibração, iluminação inadequada ou alto nível de ruído. Então, são esses 5 itens que a gente vai observar quando o posto de trabalho é informatizado. E embaixo, no checklist, tem um espaço para observações. Ok? Bom, então algumas recomendações importantes para a gente que vai fazer análise, né? Recomendações importantes para o analista. Antes de começar a aplicar o checklist, gaste algum tempo, ande pela área para entender o processo produtivo. A gente precisa entender como é que funciona esse processo produtivo. A gente precisa conhecer os produtos, a gente precisa conhecer aqueles produtos que têm um peso maior ou que exigem uma produtividade maior, ou aquele produto que requer um esforço maior ou uma velocidade maior dentro do processo, né, para a produção. Então, nós temos que identificar o modo de produção que é praticado, quando também ocorrerem falhas nos equipamentos. Então, as atividades periféricas também, como elas são feitas, né, em torno daquela que você está analisando. Tudo isso nós temos que documentar, toda essa condição de trabalho inadequado, com fotografia. Eu recomendo, inclusive, ao invés de fotografia, você filmar a atividade, porque numa foto você vê uma postura inadequada. Quando você dá o clique, essa postura já pode ter, o trabalhador já assumiu uma outra postura. Já com o vídeo, você consegue congelar a imagem naquele ponto chave que você quer chamar atenção. Então, nós precisamos documentar com registro fotográfico esse trabalhador executando essa atividade que tem uma exigência bastante alta. Oriente a empresa quanto às medidas de correção. Então, orienta a empresa, classifica essas medidas com relação à situação passiva de melhoria, de baixo investimento, pequenas melhorias. Dê uma solução conhecida, né? Então, se existe uma solução conhecida, vamos replicar, né? A gente já conhece a solução, vamos replicar naquele posto de trabalho. Uma situação cuja melhoria necessita de um estudo em maior profundidade. Então, você percebe que você precisa mais detalhes, isso dá um pouco mais para que você possa implantar esta melhoria. Então, para essas últimas, né, é indicada a análise ergonômica do trabalho. Aí é só uma análise completa que vai nos dar todos esses parâmetros, com certeza. O analista, nós que estamos analisando, fazendo a avaliação preliminar, nós não temos que definir nada sozinho. A melhor coisa que tem nesse sentido é fazer um brainstorm. Então, nós vamos ter que entrar em contato com pessoas que tenham até um conhecimento melhor sobre aquele tema, aquele assunto, né? Então, analista de processo, gerente, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, dependendo da solução que você vai dar ou da condição anti-ergonômica que você determinou, e o técnico daquele processo. Então, pessoas que conhecem aquele processo. Então, troque ideias, converse com essas pessoas que podem nos auxiliar bastante. Esse checklist da avaliação ergonômica preliminar, nós devemos aplicar a todos os postos de trabalho, todos eles, que nós temos na empresa. Após essa aplicação, nós vamos ter um fluxograma que a gente vai seguir para determinar como conduzir a solução ergonômica, como documentar essa situação, e se há necessidade da aplicação de alguma ferramenta complementar, que é aquelas que a gente utiliza na análise ergonômica do trabalho, tá? Ou fazer a própria análise ergonômica aprofundada. Então, a avaliação ergonômica preliminar ela é obrigatória e ela que vai determinar se nós vamos precisar fazer uma análise ergonômica aprofundada sobre aquela atividade específica.
Esse aqui é o fluxograma que a gente pode seguir para poder atender esses itens, né? Como conduzir a solução, como documentar, ou se precisa fazer uma análise ergonômica. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, aplicar o checklist para avaliação ergonômica preliminar. Esse checklist a gente viu para a gente poder fazer a análise ergonômica. Nessa avaliação, você vai fazer a pergunta: foi detectado algum item do checklist na avaliação ergonômica preliminar? Se foi detectado, se a resposta a essa pergunta for sim, você vai discutir com a chefia operacional esse item que foi discutido no checklist. Nessa conversa, né, com a chefia, você vai verificar, vai perguntar: trata-se de uma melhoria de baixo investimento? Se a resposta for sim, você vai resolver a situação identificada na análise ergonômica preliminar. E aí você retorna para verificar se essa solução foi suficiente. Se a resposta for não, né, não é de baixo investimento, é possível replicar uma solução conhecida? Se é possível aplicar, se for sim, você vai resolver essa solução identificada na AEP. Se a resposta for não, se não der para replicar nenhuma solução, a pergunta é possível resolver aplicando melhoria simples na gestão do processo? Se for sim, segue o fluxo normal. Se a resposta for não, aí nós vamos para este lado aqui, que já determina fazer análise ergonômica aprofundada daquela atividade a fim de encontrar a melhor solução. Então, isso aqui já é o final desse caminho. Voltando lá para cima, na primeira pergunta, foi detectado algum item no checklist? Se a resposta for não, você vai documentar, informar a gerência, disponibilizar para a auditoria. E em seguida, duas perguntas. A primeira pergunta: ainda assim, foi detectada alguma exigência ergonômica significativa não mapeada no checklist? Se a resposta for sim, aplicar ferramenta ergonômica específica para esclarecimento quanto à exigência. Então, na IOSH, que eu citei lá atrás, um checklist de Couto e outras. E aí você tem dois caminhos a seguir. Você faz esta pergunta e segue o fluxo que a gente falou anteriormente. Agora, a análise ainda é inconclusiva? Fazer a análise ergonômica do trabalho completa, que é a solução final. Nessa pergunta aqui anterior, se a resposta for não, há casos de afastamento ou queixas quanto à atividade? Se for sim, análise ergonômica do trabalho. Se for não, volta para a pergunta de documentação, informar a gerência e segue o fluxo. Então, esse fluxograma, ele dá uma ideia bastante ampla, né, de quais são os caminhos que nós temos que seguir para que a gente possa fazer a avaliação ergonômica preliminar. E quando ela vai determinar que a gente tem que partir para a análise ergonômica do trabalho completa. E o que diz a NR17, né? Vamos falar um pouco agora da legislação, né? O que diz a NR17 com relação à avaliação ergonômica preliminar? Então, ela começa lá com o objetivo, né, dizendo que essa norma visa estabelecer parâmetros, né, para adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Vai incluir aí, as condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte de carga de materiais, que a gente viu, mobiliário, equipamentos, condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do trabalho. Então, esses são os dois primeiros itens, né, da NR17. O campo de aplicação, né, aplica-se a todas as situações de trabalho relacionadas às condições previstas no item anterior, das organizações. Que interessante, das organizações e dos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como dos órgãos do Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuem empregados regidos pela consolidação da Lei do Trabalho, CLT. Por este item aqui,
O entendimento diz o seguinte: funcionário público que não é regido pela CLT, que é estatutário, a entidade não precisaria seguir a NR17. Mas veio esta modificação, que diz: nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto desta NR a outras relações jurídicas. Então, com o item 17.2.2, todos os trabalhadores, quer sejam eles estatutários, quer sejam eles seletistas, todos eles todos os órgãos, né, terão que aplicar a NR17. Okay? E aí ela já começa. A organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho que, em decorrência da natureza e conteúdo das atividades, demandam adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação das medidas de prevenção e adequações necessárias previstas nessa NR. Tá? Então, essa foi a primeira alteração mais pesada, vamos dizer assim, com relação à NR17. É a obrigatoriedade de fazer a avaliação ergonômica preliminar. A avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho pode ser realizada por meio de abordagens qualitativas, então você só observação, você não precisa fazer medição, semi-quantitativas ou quantitativas, ou então a combinação destas. Dependendo do quê? Do risco e dos requisitos legais, tá? A fim de identificar os perigos e produzir informações para o planejamento das medidas de prevenção necessárias. Então, a norma já diz, você pode usar o método que você quiser, desde que esses métodos atendam todos os requisitos legais, estejam de acordo com o risco que você tem. Para quê? Para que você possa planejar adequadamente as medidas de prevenção. Esse item diz que ela pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação dos perigos e avaliação dos riscos constante lá na NR1. Então, nós já estamos falando aqui de PGR. Então, aqui já volta outro item, né? Importantíssimo, tá? PGR. Então, a avaliação ergonômica preliminar dessas situações tem que ser registrada, tá? Ela deve ser registrada e guardada pela organização. Além de constar no PGR, nós temos que ter essa avaliação elaborada e registrada. Quando que ela deve fazer a análise ergonômica do trabalho, mais completa. Então, a norma, ela determina quanto que nós temos que fazer análise ergonômica, independente da avaliação. Quando? Quando for observada a necessidade de uma avaliação mais profunda da situação, que a gente pode observar na avaliação preliminar. Quando forem identificadas inadequações ou insuficiências das ações adotadas. Ou, quando sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, de acordo com o PCMSO, a linha C do subitem 15511 da NR1, ou então, indicada causa relacionada às condições de trabalho, na análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, nos termos do PGR. Okay? Então, são esses itens aqui que vai determinar para a gente quando que nós temos que fazer a análise ergonômica do trabalho. E essa análise, ela tem que abordar as condições de trabalho de acordo com tudo que está estabelecido na NR17 e ela tem que incluir, né, nas etapas a análise da demanda. O que é a análise da demanda? É o que fez com que você tivesse que fazer a análise ergonômica do trabalho, que pode ser uma verificação pela avaliação preliminar, pode ser uma determinação judicial, por exemplo, o fiscal determinou, e qualquer outro, aumentou a quantidade de acidentes ou de LERI-DORT. Então, análise da demanda e, quando aplicável, a reformulação de um problema. Vai incluir também na análise ergonômica do trabalho, análise do funcionamento da organização, dos processos, das situações de trabalho e da atividade. Descrição e justificativa para a definição de métodos, técnicas e ferramentas adequados para análise e sua aplicação, não estando adstrita à utilização de métodos e técnicas
e ferramentas específicas. Estabelecimento de um diagnóstico. Então, na análise ergonômica, na realidade, a gente dá um pré-diagnóstico e depois um diagnóstico daquilo que você avaliou, analisou. Recomendações para situações de trabalho analisadas e restituição dos resultados, validação e revisão das intervenções efetuadas quando necessária e importante, né, gente? Com participação dos trabalhadores, que são eles que mais estão sofrendo, né? Que estão mais próximo das situações antiergonômicas, é eles que sentem na pele. Então, a participação dos trabalhadores é importantíssima, tá? Bom, quem não é obrigado a fazer análise? Microempresas, empresas de pequeno porte, que estão enquadradas no grau de risco 1 e 2, MEI, microempreendedor individual, não são obrigados a elaborar a análise ergonômica do trabalho, a completa, mas deve atender todos os demais requisitos estabelecidos nessa NR quando aplicáveis, ou seja, a avaliação preliminar tem que fazer. Então, análise ergonômica do trabalho, quando for microempresa, EPP, grau de risco 1 e 2, ou MEI, não são obrigados a fazer análise ergonômica do trabalho, e sim avaliação ergonômica preliminar. As ME ou EPP, que estão enquadradas no risco 1 e 2, devem realizar, tem um porém, né? Análise ergonômica do trabalho, quando observadas situações previstas na linha C e D do item anterior. Tá? Então, é bem específico. No geral, elas não são obrigadas. Deve integrar o inventário de risco do PGR, avaliação. Os resultados da avaliação ergonômica preliminar tem que estar no inventário de riscos e a revisão, quando for o caso, da identificação dos perigos e avaliação dos riscos, conforme indicado na análise ergonômica do trabalho. Devem ser previstos planos de ação nos termos do PGR para medida de prevenção e adequação decorrente da avaliação preliminar, para as recomendações da análise ergonômica do trabalho, e o relatório da análise ergonômica do trabalho tem que ficar à disposição por 20 anos. Então, a empresa tem que deixar guardado a análise ergonômica do trabalho por 20 anos. E a organização, a empresa, tem que garantir que os empregados sejam ouvidos durante o processo da avaliação ergonômica preliminar e também na análise ergonômica do trabalho. Foi o que eu falei lá atrás. Vamos ouvir o trabalhador, eles que sentem na pele os problemas. E aqui, as referências de consulta, nossa, né? Tem o site da Ergota aí, que é do Dr. Hudson de Araújo Couto, de onde eu tirei todas essas informações, e os livros, né, a literatura que eu utilizo para poder fazer esses conteúdos. Ok, pessoal? Sendo assim, eu encerro, então, o nosso bate-papo. Obrigado pela atenção. E, mais uma vez, gente, não se esqueçam de compartilhar esse assunto, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que vocês possam estar sempre recebendo assuntos. Ok, gente? Fiquem com Deus e até a próxima.